Olá, eu sou Janaína Polidório, especialista em neuroeducação e também elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um material que a gente criou na Editora Polidório, que vai ser bem bacana aí para turbinar tanto o seu trabalho na clínica quanto nas escolas. Então, ele é um joguinho que serve tanto para a sala de aula quanto para a aplicação clínica. Ele se chama Palavra Misteriosa. E ele vai ser super relevante tanto para crianças em fase de alfabetização, quanto para crianças com dificuldade de aprendizagem, e especialmente para crianças com dislexia, porque ele foi inspirado em uma palestra que eu assisti sobre o assunto da ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, então não é pouca coisa, né, gente? A própria associação, enquanto a moça falava, foi me vindo a ideia de fazer esse jogo. E eu acho que ficou assim super top, porque daí eu que tive a ideia na palestra, né? E eu fui encaixando ali, veio a ideia, daí eu comecei a pensar, nossa, e se eu criasse um jogo assim, as crianças em fase de alfabetização poderiam se beneficiar, mas também as crianças com algum tipo de transtorno ou algum tipo de dificuldade, aí, especialmente se for uma dificuldade de leitura ou até de construção de escrita, elas podem ter ajuda com esse jogo. E daí eu vou explicar para vocês como que ele vai funcionar. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para poder levar essa informação a mais pessoas. Vai ser um joguinho bem bacana, porque ele é formado por vários desafios e a gente tem as cartas de treino, o que faz toda a diferença nessa questão da evolução da criança, porque eu considero todas as zonas aí vigotskianas e eu ainda trago questões aí de linguagem que são super relevantes, como pré-requisitos até de alfabetização. A indicação, gente, quem que pode utilizar esse jogo no final de tudo isso que eu contei de história, né? São pessoas em processo de alfabetização ou com dificuldade de alfabetização, e sejam elas alunos típicos ou atípicos, e pode ser utilizado tanto em escolas quanto em clínicas, que é o que eu já acabei de explicar, né? Ele é composto por cartas de treino. Então, você tem aí esse exemplo com a carta número 8, que é a árvore, e vai fazer várias perguntas sobre, porque são cartas que treinam para você ver se a criança sabe responder, se ela sabe diferenciar, se ela sabe a questão de ordem de uma palavra, se ela tem vocabulário de último, penúltimo, terceiro, quarto. Então, isso é super importante como pré-requisito da alfabetização também. Então, eu pergunto lá, qual a primeira letra da palavra? Isso pode ser feito aos poucos, pode ser um quadrinho por atendimento, pode ser num grupo de crianças na sala de aula. Você dá uma carta por grupo e eles têm que fazer a anotação de quais são as respostas, e daí faz a checagem com o resto da turma. Ou você pode colocar a palavra na lousa e lançar o desafio para a criança circular. Tem uma série de ideias aí que dá para fazer nessa fase de treino. Terminada a fase de treino, a gente tem o jogo em si, que é composto por desafios. São muitos desafios, uma série deles, na verdade, e os desafios vão vir dessa forma. Esse daqui, no caso, é o desafio 2. Vocês podem até pensar qual palavra que é, ver se vocês descobrem e colocar nos comentários para a gente brincar um pouquinho. A gente vai ter a última sílaba de matraca, a segunda letra de árvore, a terceira letra de varinha e a última letra de numeral. Qual é a palavra? Então a criança tem que. Daí eu vou explicar para vocês como que pode fazer para ficar mais fácil, mas a intenção é que com o tempo a criança consiga fazer de acordo com a sua leitura. Então você lê última sílaba de matraca. Daí a criança fala K. Então vai formando aí a letra. E nesse caso, você pode ter até letras móveis para utilizar na hora da carta desafio para poder ajudar nessa formação concreta da palavra, né? E além de tudo isso, a gente tem cartas de informações que vão conter o objetivo. Deixa eu até abrir aqui, vou mostrar para vocês. Parar de compartilhar.
Aqui, tem o que contém, então são 26 cartas de desafio e 12 cartas com figura do Fadaverso e uma palavra, que essas são as cartas de treino. A gente tem o objetivo, a gente tem o modo de jogar, então tudo isso vai junto também no material. Vou explicar para vocês agora algumas ideias sobre como utilizar o jogo para vocês verem como ele consegue ser amplificado. Na cartas de treino, por exemplo, a gente pode utilizar em um primeiro momento o mexe-mexe ou as letras móveis. Então a criança pega a carta, ela copia com as letras móveis o nome da palavra, e daí você pode pedir para ela ir ou puxando a letra ou colocando a mesma embaixo. Aqui no caso, vou colocar a mesma embaixo para vocês poderem visualizar. Mas de repente você pode pedir para a criança puxar na palavra qual que é o que está sendo pedido, né? Então, ó, primeira letra da palavra, A. Primeira sílaba da palavra, ar. Segunda letra da palavra, R. Segunda sílaba da palavra, vou. Então, vejam como a criança vai comparando e contrastando informações. Isso vai ser super relevante para desenvolver a função executiva e vai trazer a diferenciação das nomenclaturas, letra, sílaba, palavra, primeira, segunda, terceira, última, penúltima, o que vai contribuir aí até para a consciência fonológica do aluno, né? Então, essas cartas de treino são o primeiro momento do jogo, e o jogo em si, quando a criança já está preparada, ela já domina o repertório, a gente pode ir para os desafios. Então, nesse caso, a gente pode fazer o ditado das palavras que vão ser usadas, é uma forma de usar, tá? Você pode usar só a carta, você pode usar dessa forma. Você pode colocar várias palavras na mesa e pedir para a criança separar as que você ditou. Então, tem várias formas de fazer isso. A que eu vou mostrar é uma ideia de como você faz, pedindo para a criança escrever as palavras, corrigindo se está correto, né? Para a criança não se perder, e fazendo de uma forma diferenciada o desafio para ela aprender a jogar. Porque, como eu falei, a intenção é que ao final, assim, do trabalho com esse jogo, porque você não dá uma vez, você vai dar várias vezes esse jogo. Ao final desse jogo, você consiga que a criança faça sem o apoio. Então, primeiro a gente dá com o apoio e depois sem o apoio. Uma ideia do apoio é ditar as palavras que vão ser usadas. No caso, são essas quatro, né? Matraca, árvore, varinha e numeraldo. E você ir daí, então, dando a orientação. Eu quero que você circule a última sílaba de matraca. Circule ou faça um sublinhado ou destaque a segunda letra de árvore. Terceira letra de varinha. Última letra de numeraldo. Daí, o que a criança vai fazer? Ela vai juntar, então a gente tem uma aglutinação aí, né? A gente vai juntar, a criança vai juntar as letras na ordem em que foram separadas e vai descobrir qual é a palavra misteriosa do desafio 2. No caso do desafio 2, a palavra misteriosa é carro, né? Então, ó, C-A-R-R-O. Viu que bacana? E daí a gente tem uma porção desses desafios, né? São muitos mesmo, ó. Terceira letra de expresso, última letra de duende, terceira letra de unicórnio, segunda letra de expresso, última letra de bosque. Então, a gente tem uma série de desafios que podem ser trabalhados. É muita coisa, dá até para você passar em lousa, sabe? De repente, o desafio do dia, se você quer trabalhar fora das cartas. Dá para você usar no fim da aula, no começo. Na clínica, pode ser o momento do desafio, ou se não, o momento da palavra misteriosa, que você pode, inclusive, colocar na sua rotina de diário ou de relatório, né? E daí, no caso, você pode ir colocando também os avanços que você nota na criança conforme você avança no jogo. Primeiro o treino, depois, primeiro com letras móveis, depois sem as letras móveis. Daí os desafios com vários tipos de brincadeiras, desafio individual, desafio coletivo, o desafio que você quiser fazer, dá para fazer com esse jogo da palavra misteriosa.
Você gostou do jogo? Supimpa aí? Se você gostou, você pode adquirir já o seu. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem um formulário de intenção, tá? Preencher o formulário, gente, não quer dizer que você já comprou. Isso é importante. É um formulário de intenção. Então, você abre o formulário, ele vai ter um catálogo com todos os nossos jogos, tem o preço do jogo, antes que você pergunte, o preço está lá. Quando você clica, tem o preço do jogo da Palavra Misteriosa. E daí você escolhe quais jogos que você gostaria de adquirir. Quando você termina de preencher o formulário, o que acontece? Uma pessoa do grupo Expolidório vai entrar em contato com você para poder ver se você realmente quer, se vai ser aquela forma de pagamento que você sugeriu, e para até você tirar algumas dúvidas, né? Então, se você quiser tirar dúvida, perguntar sobre sua carreira, indicação de curso, a pessoa também consegue fazer, que é a Cirlei, né? Ou a matraca aí no caso, do que você vai pedir. Então, é super relevante aí você fazer a inscrição no formulário, porque, como eu falei, não quer dizer que você já comprou, é uma intenção de compra, tá? Além disso, se você tiver alguma dúvida e não quiser preencher o formulário antes, você quiser entrar direto em contato com a matraca, a gente tem o telefone, que é o telefone WhatsApp, né? Que é o 91553-276, e ela também pode tirar algumas dúvidas que você pode ter do jogo, né? É que a gente acha muito mais prático, em vez de desperdiçar o tempo enviando mensagem, esperando o atendimento ter a vaga para poder te atender, porque a gente atende várias pessoas, né? Então, nem sempre a gente consegue responder na hora. Nós achamos mais prático colocar já o formulário, porque assim você já tem uma noção de todos os jogos que a gente tem e todos os preços de jogo. Fica muito mais prático para quem está comprando, né? E mais rápida a informação. Mas se você curtir aí esse contato, também sinta-se à vontade para entrar pelo contato do WhatsApp com a matraca. Beleza? Espero que você tenha gostado aí da novidade do jogo físico, né? Um jogo físico que é uma coisa nova do Grupo Expolidório. E a gente sempre cria esses jogos com a intenção de ser prático, tanto na escola quanto na clínica. Então, isso é um grande diferencial nosso, porque nós trabalhamos com engenharia pedagógica e arquitetura de informação. Portanto, a gente não faz material placebo, gente. A gente faz material funcional e intencional para a criança realmente avançar. Beleza? Até o próximo vídeo e bom trabalho para você.